Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. Dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo de Almeida Neves é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, o candidato do partido do governo. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Para discutir a transição democrática e os 30 anos da democracia brasileira, fomos conversar com pesquisadores. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. A crise econômica é uma parte inerente do processo de transição. A transição brasileira, você pode dizer que durou 10 anos. A Constituinte era o seguinte, o debate valia. Todo mundo queria botar alguma coisa ali dentro. E hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Estamos vivendo o período mais longo de plenas liberdades democráticas. No programa passado, falávamos de como o presidente José Sarney, o primeiro civil a exercer a presidência da República depois de 21 anos de ditadura militar, lidou com a crise econômica dos anos 80. A inflação e a dívida externa eram os principais obstáculos do novo governo. Sarney e sua equipe trabalharam na formulação de um novo plano para a economia. O plano cruzado consistia em indexar os preços, ou seja, corrigi-los por força de lei para compensar a inflação, como já se fazia desde o início do regime militar, em 1964. Desta vez, porém, a ideia era fazer isso cada vez mais frequentemente, corrigindo salários, produtos, câmbio e juros em intervalos cada vez mais curtos. No limite, se o cidadão comprasse um produto, por exemplo, pagaria o preço mais um índice com a correção do dia. Como salários e preços seriam corrigidos sempre, o governo, em um determinado momento, acabaria com a indexação compulsória, estabelecendo uma nova moeda sem um impulso inflacionário. Os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida faziam parte da equipe que pensou o plano. Para entender melhor, veja a explicação do próprio ministro do Planejamento da época, o professor João Sayad, no curso gravado pela Univesp TV na Faculdade de Economia e Administração da USP. A proposta do André e do Pércio era levar a indexação para toda a economia. Era uma indexação completa da economia. Total. Com a indexação total, a inflação iria para o infinito e era o momento de se acabar com ela. Porque todos os preços estão sendo corrigidos todo dia. Então, todo dia eu acordo e falo, o teu salário é R$2 mais alto. Então, e a água também é R$1 mais caro. Se isso acontecesse muitos dias, você ia dizer, Sayad, vamos fazer o seguinte, não me dá os dois e não cobram mais um. Tá bom, então acaba a indexação. Tá certo? Essa é a proposta. Totalmente indexada é igual a não ser indexada. Se tivesse toda a economia indexada, olha, esse salário aqui é 2.354.420, sei lá, trilhões, né? 780, isso aqui vai ser igual a 1. E os outros preços são calculados a partir desse. E não é mais permitido indexar. Na discussão interna do governo, o ministro do Trabalho julgou difícil explicar a desindexação voluntária para os trabalhadores. Os trabalhadores e a sociedade, de uma maneira geral, disporão de uma legislação compatível com as nossas necessidades e com os nossos anseios. E o fator trabalhador nos anos 80 não podia ser desprezado. Há estatísticas que mostram que o maior movimento grevista que ocorreu na história brasileira está em 80. E são 10 anos seguidos de greve em alto padrão, que ela só começou a cair um pouquinho lá na época do Collor e depois
Depois, na época do real, depois parou. Com o impasse, a desindexação aconteceu por determinação do presidente. O que seria feito mensalmente, vários meses, para todo mundo ficar, vamos dizer, em linha com a indexação, passou a ser feito por decreto. Com o novo plano, a moeda mudou de nome, de cruzeiro para cruzado, cortando 3 zeros. O presidente Sarney decretou ainda o congelamento de todos os preços por 1 ano. Sem inflação, a população passou a consumir mais. Eu tenho esperança que dê certo, né? Para dar certo, o governo fez do próprio povo um agente fiscalizador. Como fiscais do Sarney, os consumidores iam às lojas com a tabela na mão. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Sarney queria chegar às eleições de 1986, que definiriam os deputados e senadores constituintes, sem hiperinflação e, portanto, com uma popularidade razoável. Isso deu certo. Se completava o processo inteiramente de legitimação do presidente. Porque nós tínhamos nos legitimado na parte militar, tínhamos legitimado na parte política, tínhamos já convocado a Constituição, já tínhamos feito eleição em novembro e eu, então, através disso, eu podia fazer, eu podia começar a parte econômica. O plano, no entanto, começou a mostrar fragilidade depois de 3 meses, gerando uma séria crise de abastecimento. As lojas passaram a cobrar um ágio sobre o preço congelado e os clientes, para não ficar sem as mercadorias, começaram a pagar. A própria política econômica do cruzado não foi suficientemente, vamos dizer assim, eficaz, né, para manter um mínimo de controle de preços. E aquele congelamento durou demais. Se tivesse durado menos, como um freio de arrumação na economia, e depois se voltasse ao pleno funcionamento do sistema de preços, talvez o resultado fosse outro. Para conter a demanda, o governo lançou uma correção do plano. Precisamos, pelo menos, estabilizar uma economia. E esta é a função do ministro da Fazenda. É no momento que existe qualquer fuga, ter que imediatamente chegar e corrigir. Então, o Cruzado 2 pesou em cima de quem? Automóvel novamente, gasolina e álcool. Foram os 3 pontos principais do Cruzado 2. O tal Cruzado 2 acabou gerando muito protesto. Eu me arrependo do Cruzado 2. Eu acho que se eu tivesse hoje que dissesse, alguém chegasse e dissesse assim, olha, ô, presidente, você tem uma opção. Corte sua mão ou assine o Cruzado 2. Eu te juro que eu podia dizer, corte minha mão, mas eu não assinaria o Cruzado 2. Foi ainda sob a gestão de Dilson Funaro que o Brasil decretou moratória da dívida externa. A moratória não era um objetivo em si mesmo. Ele era uma consequência de uma política de falta de financiamentos externos. Eu discuti 1 ano e meio com os banqueiros e eles não encontraram um mecanismo para refinanciar o Brasil. O ministro Dilson Funaro saiu do palácio sem falar com a imprensa. O porta-voz, Fernando César Mesquita, explicou que o ministro não tinha o que falar, porque o caso da demissão foi encerrado ontem. Eu recebi o Ministério da Fazenda nesse quadro. Eu tinha que resolver uma alta inflação inercial, não consegui resolver. Ao suceder Dilson Funaro, Luiz Carlos Bresser Pereira propôs um novo plano para conter a inflação, mas sem sucesso. O problema a ser superado, segundo ele, era a tal inflação inercial. O que é interessante na inflação inercial, quer dizer, é uma inflação indexada, né, em que você consegue chegar a níveis muito altos de inflação entre 1980, quando ela começa, até 1994, a inflação girou em torno de 15% a 35%, 40% ao mês. Inflação desse tipo não é considerada hiperinflação. Hiperinflação é quando é acima de 50%. Quer dizer, nós só realmente chegamos, né, em hiperinflação em todo esse período foi no final do governo Sarney. Porque eu saí do governo em 80 no final de 87, eu fiquei lá 7 meses e meio apenas. Eu vi que não havia condições, né, para controlar a inflação, que o governo estava muito comprometido com uma política muito populista. E o resultado foi que 2 anos depois, né, realmente o Brasil foi para a hiperinflação. Em sua breve passagem pelo Ministério da Fazenda, de abril a novembro de 1987, ele propôs uma solução para a dívida. E tinha que resolver
a moratória da dívida externa. Isso eu consegui, não é? Porque afinal o plano Brady que resolveu foi rigorosamente o plano que eu apresentei. Nicholas Brady, secretário do Tesouro americano durante os governos Reagan e Bush, deu nome ao plano que ajudou o Brasil a restabelecer a relação com os credores externos. Bresser, no entanto, saiu antes disso acontecer, dando lugar ao quarto ministro da Fazenda em pouco mais de 2 anos. Em janeiro de 1988, assumia Maílson da Nóbrega, que proporia o Plano Verão, mais um insucesso. Enquanto a crise econômica era enfrentada no Executivo, polêmicas tomavam a atenção da Constituinte no Congresso, como a duração do mandato do presidente. O presidente Sarney, que havia sido eleito como vice do Tancredo, naquele momento tinha 6 anos de mandato. Ele abria mão de 1 ano, queria ficar com 5 anos de mandato. O Mário Covas e o PMDB, afinal, depois liderado pelo Mário Covas, se opôs a isto e queria 4 anos de mandato. Por outro lado, nós tínhamos também um outro ponto também que havia divergência com o governo, era o presidencialismo ou parlamentarismo. O grupo majoritário do PMDB tinha uma posição parlamentarista, tanto é que houve um momento em que o parlamentarismo estava vitorioso em todo o processo constituinte, que era a Comissão de Sistematização. A nova Constituição, enfim, foi votada e promulgada em outubro de 88. Sarney cumprira a promessa e se encaminhava para passar a faixa a um outro civil, um momento histórico da recém-nascida democracia brasileira. Quando eu chego no meu gabinete, eu chamo a minha mulher, chamo os meus filhos e digo, olha, seu pai cumpriu com o dever, eu fiz o que era possível e com a maior maneira de ser correto aqui todo o tempo, eu vou descer a rampa, eu não quero sair pelo fundo, eu vou sair pela frente. Eu entrei pela frente e vou sair pela frente. O resultado das eleições de 1989 foi a vitória de Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas, até então um desconhecido do resto do Brasil. Aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver condignamente. Um mérito que tem que ser reconhecido ao governo Sarney é o de manter o compromisso com a democracia até o fim. Acuso muito o presidente Sarney, mas ele teve uma função extraordinária na transição. Ou seja, ele soube lidar da transição do regime militar para o regime democrático. Teve problemas na economia, mas a transição ele assegurou. Ele conseguiu jogar com aquilo ali. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição.